Agora é valendo. Tá rolando agora Copinha. Copinha, competição da qual somos experts e para isso contamos até com o JP Pereira, tá? Para estar aqui trazendo a análise dele, esse conhecimento tão específico sobre essa competição que todo mundo ama. Competição que abre a nossa resenha em toda temporada, né, Fred? A turma é especialista aí em Copinha, né? E vocês largaram bem, né? Largaram bem. Veja, a gente até vai abrir o Beto Nacional daqui a pouco, né? Para ver. Importante. Eu sei que o Náutico assim deu uma facada no coração da turma que não foi brincadeira, não. Foi Né? mesmo. E o Vitória deu a segunda. Mas se eu não tiver, eu não acompanhei o resultado da noite, mas Não, perdemos R$4.000 Avaí aí. farrapou também. Avaí Farrapou, né? Mas não era bom ter colocado tava- Avaí, não. Tava. Era o. Chegando. E veja, escurecendo, o acordo era se escurecesse. Se escurecesse, Era. a turma estivesse no jogo, a turma ia pra confusão, ia abraçar. E eu ia votar pelo cash out. Celso, a história é a seguinte: a promessa foi a seguinte ontem. Ah. A gente colocou 11 jogos e ia dar R$4.800 de volta. Se chegasse vivo para a noite, restariam 3 jogos: Palmeiras, Avaí e Corinthians. Palmeiras e Corinthians ganhariam com certeza. O Avaí a gente ia fazer react. Porque ia valer R$4.800, pô. Porra! Só que o Timba e o Vitória não são fáceis de acreditar nele, aí a gente acreditou e deu no que deu. Inclusive, irmão mais velho. me quebraram no pessoal também, viu? Eu tinha feito a aposta aqui no pessoal, acertei todos os jogos, menos que no meu pessoal eu não coloquei o Avaí. Menos Náutico e Todos Vitória. os jogos Náutico, Vitória. menos é o famoso não foram todos, né? Veja, em minha defesa, o que eu citei, né, o que eu trouxe pro pod de arriscar, que foram Grêmio, Novo Horizontino e Scar. E eu fui na combinada, né? No meu pessoal, fui no Grêmio, Novo Horizontino, Scar e Sport. Já pode trazer pra tela, aposta. viu, Clisma? Pra gente sentir o drama aí. Honestíssimo. E quem salvou, agora, já que é para puxar, viu minha apostinha do 100zinho no Leão, salvou o dia, né? A gente saiu no lucro. Porque o Sport estava pagando muito bem. Eu avisei aqui ontem, tá, Celso? O Sport era simplesmente a melhor aposta do dia, pô. O Sport pagar R$2. O Sport tá com um time de base. Né? O Sport tá com um time de base bem. Fred, eu peguei essa odd do Sport mais cedo, eu peguei a 2,20. 2,20, né? Eu peguei antes do programa, ali no início da noite, peguei a 2,20, então tava ainda melhor. Mas é isso. Então, esse do Sport salvou aí nossas aventuras. E aí no final, hoje, depois que a gente passar pelos jogos do dia, a gente faz o. No final, que eu digo no final desse quadro, né? A gente faz as apostas de amanhã, mas vamos passar aí pelos jogos do dia. E eu acho que, JP, começa pelo Sport, né? Que foi dos clubes do Nordeste, né? O que teve melhor atuação, né? Comprovou um pouco daquilo que você trouxe, né? Na apresentação ontem. Exatamente, Fred. Aquela odd, né, de 2,6 do Sport era muito por conta também do adversário, né? O Volta Redonda, por ser um time ali do Rio de Janeiro, um time cascudo, com um grupo já experiente. Vice-campeão carioca, né? Falaram na transmissão. Passa o ano inteiro, e é um time que passa o ano inteiro jogando campeonatos ali no Rio, contra Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, né? Tem estadual, tem Copa Rio, tem outros campeonatos particulares, mas que todos os grandes participam. Então, assim, no momento em que o Volta Redonda passa o ano jogando contra os grandes, está sempre nivelando por cima, né? Então, quando vai enfrentar times de outros centros, acaba sempre levando a dificuldade. E acho que a odd refletia exatamente isso. Mas o Sport, né, como a expectativa gerada com os nomes que foram, né, os nomes que viajaram, e aí a gente debateu Marcelo Aju, Lucas André, Riquelme, Davidson, o time, desde o primeiro minuto, o Sport com 1 minuto já teve uma grande chance de Riquelme abrir o placar, que o goleiro do Volta Redonda salvou. E o goleiro do Volta Redonda que fez ótima partida dele. Isso, 6, 7 defesas no jogo, Fred. Com 5 minutos, teve uma boa finalização de Lucas André de fora da área, que ele salva mais uma.
né? Logo na sequência, acho que por volta dos 10, no escanteio, Marcelo Aju cabeceia na trave e aí Fábio complementa e abre o placar. Mas naquele momento o Sport já vinha para sua terceira chance muito boa, né? Já vinha para sua terceira chance. Então foi um início, a gente pode dizer assim, muito forte, um início até avassalador do Sport e concretizando, né, os principais jogadores que já tínhamos citado, né? Tanto não à toa que para a grande maioria, né, seguindo algumas páginas do Sport, fizeram aquelas enquetes de melhores da partida e que os concorrentes dessas enquetes, em todas estavam Marcelo Aju, que foi o vencedor ali de todas, Lucas André, na segunda colocação de todas, Juan Xavier na sequência. Então, são todos 3 nomes, né? E aí você soma Davidson, soma Riquelme, que já estão pisando ali no profissional, que já estão treinando, e quando voltam, né? E é um processo que a gente sempre fala. Faz muita diferença essa experiência, né, JP? Isso. O cara que... E aí o cara que ele é diferenciado, Celso, ele vai estar sempre pisando na categoria acima. Se ele é do sub-15, ele vai estar no sub-17. Se ele é do 17, ele vai estar no 20. E quando chega nesses grandes jogos, que ele volta para sua categoria ali de origem, ele tem que ir com a expectativa e ele tem que ir com a responsabilidade de ser um diferencial, de ser um cara que vai chegar e resolver. E aí eu posso citar, por exemplo, o Riquelme, que treinando no profissional, né, jogando no sub-20, só veio jogar o Pernambucano sub-17 nas finais e fez um gol em cada. O jogo da ida foi 1-0 com o gol dele. O jogo da volta, ele faz o gol do 2-1. Né? O Náutico sai na frente, o Sport empate e ele vira a partida, porque desce com essa responsabilidade de estar treinando no nível de nivelamento, no nível de enfrentamento acima, ali no profissional, no sub-20, vem para sua categoria, né? Tendo essa qualidade, tendo esse potencial para ser... Intensidade maior para o jogo, né? Exatamente. E aí, no momento que Riquelme, poxa, tá treinando ali com Sabieri, que a gente, né, sempre elogia aqui. Uma dupla de zaga que foi a quinta melhor dupla numa Série A. O Sport teve a quinta melhor defesa numa Série A e Riquelme tá treinando diariamente contra esses caras. Então, assim, gera uma expectativa e na partida de hoje, né, foi correspondida. Então, uma boa... Mas de Riquelme não tanto, né? Sim, por ser o mais novo, né? Por ser o mais novo. É o cara que vai pro seu primeiro ano de sub-20. Né? Mas achei ele um pouquinho sem tempo. Eu diria, minha definição, achei ele um pouquinho sem tempo. Não foi um jogo que propiciou tanto para ele, né, Fred? O time fez 1-0, né? Exato, fez 1-0 rápido e o Volta Redonda ali, boa parte do jogo, praticamente dentro da própria área. Né? Ele que é um centroavante que sabe sair, mas que logicamente é um cara de área. Né, teve mais preso, não à toa. A gente tá falando aqui de Aju, que é um zagueiro, mas a bola passou o tempo todo no pé dele. Lucas André como volante, fazendo essa distribuição, finalizando de fora. Né, mas nessa estreia, o Sport conseguiu corresponder. E aí, já um pouco diferente das estreias de Náutico e Vitória. Né, que o resultado, o Náutico perdeu para o Real Ariquemes por 2-0. E aí vi flashes somente do jogo do Náutico. Né, e os comentários... Os relatos de Clauber, do pessoal, que foi horroroso, né? Eu vi parte ali do Timbucast, né? Fizeram um react, eu tava assistindo outro jogo e fiquei com o fone ali ouvindo, né? E aí os comentários do pessoal... O react da turma foi na Twitch, né? Não foram tão corajosos de trazer o react pra cá, não, né? Na Twitch todo mundo é mais bravo. Né? A Twitch saiu do ar uma parte da tarde. Quando eu fui acessar, pensei até que a conta deles tinha sido derrubada. Mas não, foi a Twitch, foi só uma queda geral da Twitch, né? Só. Mas, enfim. E Fred, um assunto que a gente debateu ontem na abertura, né, nas notícias do dia, que foi a lesão de Tagarela, ela acarretou até numa mudança nesse time da Copinha, né? Que Caion, que é um jogador de potencial, de destaque nesse time da Copinha, voltou para Recife para substituir Tagarela, que lesionou. Então, assim, até de última hora, foi uma informação que, inclusive, o pessoal no Timbucast falou. Quando saiu a escalação, eu fiquei procurando o nome dele, procurei no time titular, procurei no banco, fiquei sem entender. E aí, né, fui ouvir e ao longo do react do Timbucast, o pessoal mencionou isso, que o Caion tinha voltado para Recife para compor no profissional
e aí acaba deixando até mais uma lacuna, né, no time da Copinha. E aí uma atuação abaixo do esperado acabou acarretando aí nessa derrota, né, que coloca aí um pouquinho não, né, coloca com grande dificuldade uma classificação do Náutico. Pode acontecer, eu acho que pode sim acontecer, mas muita gente achava e acreditava que o Real Ariquemes seria até o saco de pancadas do grupo, né? Então, o Real Ariquemes já chega colocando uma dificuldade grande aí com esse resultado para cima do Náutico. O Vitória perde também, né? Tem uma história Vitória... que já não é tão presente quanto no passado, essa força da base do Vitória, mas uma derrota inesperada também, né? Também. E mesmo o Vitória num histórico de queda, né, para a Série C e tudo mais, mas é um Vitória que segue colocando jogadores, né? A gente estava falando do Náutico, por exemplo, o meia esperado, titular do Náutico na temporada é emprestado do Vitória, né? É oriundo da base do Vitória. Então é uma base que segue colocando jogadores no mercado, segue colocando jogadores num bom patamar profissional. Mas com um time um pouco mais rejuvenescido, né? Enfrentou algumas dificuldades, teve um gol, sofreu um gol já durante o segundo tempo, que foi anulado, e aí já mais para a reta final acaba sofrendo, né, já aos 35 do segundo tempo, o Vitória sofre 1-0, né, e aí esse aí não foi anulado, que acarreta aí nessa derrota que coloca também uma dificuldade para a classificação, né? Vão ser dois times aí para ficar de olho, porque a gente colocou os dois como objetivo principal passar de grupo, né? Passar da fase de grupo. E esse jogo de estreia para os dois eram talvez o jogo os chave mais fáceis. Não fossem estreia, né? Isso. Seria o jogo chave ali para essa classificação sem tanto susto. Né? Agora, caso a classificação venha, já vai ser com susto. Voltando um pouquinho para o jogo do Sport. A vitória foi segura, merecida, tranquila, mas foi beneficiado por um errinho da arbitragem, né? Porque o Volta Redonda fez um gol de empate ali, tinha um pezinho lá em cima que com o VAR, apesar da primeira imagem dar a sensação de impedimento, se tivesse o VAR, aquele gol tinha sido validado, né? Isso, muito provavelmente. A volta do intervalo do Sport foi uma volta do intervalo de um ritmo um pouco abaixo, né? Fez um primeiro tempo muito bom, iniciou avassalador, foi caindo, mas ainda assim mantendo uma segurança, e aí voltou do segundo tempo sofrendo alguns perigos, teve esse lance, né, do gol que foi anulado, e aí ficou uma imagem que aparentemente foi mal anulado, né? Seria um lance de VAR, né, mas a percepção geral é que foi mal anulado, e também teve uma bola muito perigosa de um escanteio olímpico, né, uma tentativa direta, que acaba indo no travessão. Talvez se tivesse, verdade. Talvez se tivesse ido mais para baixo. Eu acho que Paulo Vitor também, goleiro, 18 anos, que vem jogando, né? Um cara que tem muita qualidade também no jogo com os pés, já fez gol de falta, inclusive, em jogo oficial. Né? Num lance mais de velocidade, mas que, querendo ou não, levou bastante perigo, assim, né? Podemos dizer. Mas aí, logo depois disso, o Sport volta a acalmar o jogo e faz o 2-0, né? E aí, depois do 2-0, consegue garantir, já roda mais um pouquinho, já aciona um banco, né? A assistência vem de Marcelo Henrique, que é um 9 mais de mobilidade, que vem do banco e consegue essa assistência. Então, consegue mostrar até a força também do elenco, né? A gente pode dizer assim, com o banco vindo para o campo para conseguir dar uma tranquilidade. E Aranha, pelo gol do Palmeiras, titular, né, emprestado pelo Sport, pegou um pênalti, né? Valorizadíssimo depois da primeira noite dele. Exato. E não é o primeiro pênalti, né? No volta Sport, não, né? Volta mais nunca, né? Volta em formato de Pix, né? Difícil, tem esse contrato de empréstimo aí com o passe fixado, né, para compra do Palmeiras, e no momento que o cara é titular do Palmeiras, no Sub-17, campeão paulista, campeão brasileiro, e na estreia da Copinha, titular, pega pênalti, já pegou pênalti em semifinal de Paulista, na campanha do Brasileiro,
é muito difícil que volte, né? Então, chegou lá com o status de chegar e Meu resolver. medo é a multa ser baixíssima, como de costume, né? Isso aí eu não vou conseguir precisar agora. Não tá no teu departamento, né? Aí é moita, né? Não aperta não. Se eu não tiver Então, se enganado, apertar, ele vai pra moita, igual ontem. se eu não tiver enganado, o Sport divulgou parte do acordo, né, de empréstimo. De empréstimo, Eu acho que na nota que divulga, né, o empréstimo, acho que o Sport divulgou algumas coisas relacionadas a valores, mas a gente sabe que tem muito aí a caminhar, a negociar, tem um valor fixado, o Sport mantém passe, o Palmeiras pode querer comprar. Enfim, situações para aguardar aí mais alguns meses e possivelmente a Aranha volta em forma de Pix. Ô JP, para fechar, vamos voltar lá pro Bet Nacional, né? Vai montando, eu vou lhe dar um passe verde aqui, tá? Você tem moral, eu vou pegar uma água ali, morrendo de sede. Vá montando sua aposta livremente aí, tá? Você tem aí uma onça foi doada aí para você utilizá-la da melhor forma. Pulizinha, né? Onça pulizinha, pelo menos, né? Não, tem que ser não. Copa São Paulo é pulizona, pô. Então vamos Canaã e mais quem? Canaã e mais quem? Interior... Vamos lá. Canaã e mais quem? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Ontem faltou tempo, mas eu ia mencionar o Canaã e o Falcon como dois projetos do Nordeste para se ficar de olho, né? Talvez Cássio possa falar melhor, mas o Canaã funciona quase como um satélite do próprio Palmeiras, né? Atualmente a base do Bahia, do Vitória, tem dado muito jogador ao Canaã, assim como também recebe, né? Os principais ali já tem uma ponte com o Palmeiras e é um time para se ficar de olho nessa questão de formação de jogadores. E o Santa Cruz vai com um time muito novo, né? Então eu encaro o Canaã como uma oportunidade bem interessante. Foi o melhor baiano. Foi o melhor baiano ano passado, foi o Canaã. Foi até as quartas de final. Isso, exatamente. Avançou, foi quartas. Avançou bem. Então, assim, eu acho, Celso, que a gente pode trabalhar essa pulha aqui fazer um joguinho ali mais arriscado e um mais conservador. E aí, nesse mais arriscado, eu acho que esse Canaã é uma boa aposta. Sim. Ceará, eu acho que dá para ir. Eu vejo o Ceará muito parecido com o Sport, né, na questão do adversário, por ser o Madureira, né, um clube ali do Rio de Janeiro. E o Ceará deixou muita gente no profissional, né? O Ceará não é o time do Ceará que foi semifinalista da Copa do Brasil Sub-20. Esse time semifinalista deixou muita gente no profissional, né? E o time que vem para a Copinha é um time mais jovem. Ainda assim, é um bom Ceará. Ainda assim, é um time que tem bons talentos. Então, eu acho que dá para a gente tentar arriscar aí com o Ceará também. Essa duplinha por enquanto? Eu queria ver a odd da Ponte Preta. Vai procurando aí, Clisman. Por enquanto, essa dupla está pagando 4,63. Lembrando aí para a galera que está acompanhando, a gente, seja qual for o formato, ao vivo ou no formato podcast, você pode contribuir com o nosso programa, criando uma conta lá no Beto Nacional com o nosso código podcast45, tá? Dá essa moral lá para a turma e vem acompanhar a copinha aqui com a gente, nossos palpites. Ponte Preta tá por aí, jovem. A Ponte Preta joga 1 hora contra o Vocem. Certo. Acho que não abriu, né? Acho que ainda não abriu. Não abriu. Ele tá mostrando que não abriu. Então, Juventus e São Caetano não, 2 times bem equilibrados. O Bahia contra o Operário Ferroviário. Eu diria para esse Bahia entrar na nossa aposta mais conservadora. O Bahia, o América Mineiro, o Fortaleza, eu acho que poderia ir na... Mas aí, se vocês quiserem, Celso, a gente pode fazer uma coisa só mesmo. Você é nosso analista aí dessa vez. Na minha conservadora, eu trouxe o Bahia, o América Mineiro e o Fortaleza, né? Como a gente falou, o Fortaleza apostou alto no treinador e vai com um elenco, de certa forma, experiente, né?
Ó, o Cleveland tá montando aqui com esses resultados conservadores, mais conservadores que você sugeriu. Essa pool somada aos outros dois tá pagando quanto? Ficou agradável. 17,33. Agradável. Maestro. Você chegou grande, meu irmão. Dê uma olhada aí. O homem chegou grande. A gente vai junto. Vai junto. Essa é uma múltipla que agrada. A múltipla ontem, meu amigo, o pelotão tava muito grande, pô. Tinha que ter tirado uns joguinhos ali. A gente não chegou nem no pôr do sol, porra. O Timba e o Vitória... Não, não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Farrapou agora à noite também, viu? Mas eu vamos acho fazer que... duas dessas, dentro JP. dessa... A onça tá agradável aí nessa. A onça Então tá agradável. essa onça aí, Clima. Vamos fazer essa simulação. Vamos jogar nessa missão. Tá pagando 17,33. Volta R$860, velho. Bom. Olha aí, Fred. A pool que JP montou tem os seguintes jogos. Sobe lá, por favor, Clima. Confio em JP. Três times mais conservadores: América Mineiro, Fortaleza e Bahia. Certo. E dois mais arriscados: o Ceará, que joga contra o Madureira, né, o Carioca lixado. Ceará tem moral nenhuma contigo, diz. E o Canaã. Canaã pega quem? Deixa eu ver aí. Canaã pega o Santa, jovem. Eu sou Canaã, não vou mentir. Veja. E aí eu e Cássio estávamos falando. O Canaã, na última copinha, foi o melhor baiano. E o Canaã hoje funciona como quase um clube satélite do Palmeiras, na base. É um clube onde o Palmeiras tem uma parceria ali, leva jogadores, né, da Bahia ali a essa parceria, essa troca. Isso. Com muitos jogadores que estão no Canaã. Sou Canaã. E aí a cotação foi para 17. Essa múltipla de 5 jogos. Solta, pode dar ali. Já teve alteração ali nas odds. Foi isso, Clisman? Caiu alguém que ficou só 4 ali. O Canaã vai atualizar, hein? Caiu a odd do Canaã, pô. Ih, rapaz. A turma tá ouvindo, né? Tiraram o Canaã do jogo ali, ó. A turma tá ouvindo. É para fazer a aposta antes, comentar depois. Caiu a odd. Canaã down. A turma tirou o Canaã. Ih, rapaz, os caras lá do Recife estão dizendo que o Canaã, que o Santinha já não é mais o mesmo. Sinal. Estão ouvindo o programa. Sinal. Aposta primeiro, comenta depois, é o jeito, viu? Foda, a turma é foda. É audiência demais. Até martelinho de ouro, até martelinho Lava Jato arrumaram com o nosso logo hoje, porra. Foi mesmo, foi. Oxê. Teve um Lava Jato lá em São Paulo. E aí? A turma espera para fazer. Não, vamos esperar, né? Porque a noite tem muita coisa ainda pela frente. Não dá para quem fica esperando Natan resolver colocar o Canaã de volta, né? Então solta aí. Deixa aí. Solta aí, seu Santinha. Caiu bastante aí a odd, mas qualquer coisa depois a gente chega com outra. Depois a gente entra na escuridão aí da noite, da madrugada. A turma carrega aí no Canaã. É isso. Bom, galera. E o retrô? Sim. Pega o América Mineiro, né? Aí tu foi contra o retrô também. Rapaz, o pacote tá bem legal. Veja. Tu foi contra o retrô, contra o Santa. Tu foi a favor ou contra o Fortaleza? Só pra eu checar aqui. A favor. Eita. E ao Bahia? A favor também, a favor. Respeito. É o fantasma, viu? É o fantasma. Esse fantasma é foda. Respeito. O América Mineiro que tem um trabalho de base e hoje quase virando uma referência, né? Muitos profissionais, até pela proximidade ali com a Universidade de Viçosa, que tem uma pós extremamente conceituada na área de futebol, né? Então eles pegam muitos profissionais que estão ali na pós, né? Fazendo ali mestrado, doutorado, várias coisas,
e já ficam por ali. Então, o América Mineiro deu uma guinada grande, né, através de um trabalho bem estruturado de base, que vale a pena até ficar de olho. Então, Diego... O América Mineiro já foi campeão brasileiro sub-20. Acho que 2012 ou 2013, antes que era quando o campeonato era organizado pela Federação Gaúcha, era o mesmo campeonato, que depois passou a ser organizado pela CBF. Então, assim, tem pelo menos 10 anos o América Mineiro já ganhou a Copa São Paulo. A própria Copa São Paulo, o América Mineiro já foi campeão. Então, assim, o América tem quase 30 anos de resultados consistentes. Veja, de resultados consistentes na base. Apareceu um Diego aqui no chat dizendo assim: tira o Ceará. Eu ontem falei para tirar o Timba e colocar o Mirassol. Sou alvirrubro. Verdade, tudo é verdade. Chegou com argumento forte. Mas agora tudo já foi. Verdade. Já foi. Aí amanhã tá ele aqui de novo. Tira não sei quem. Eu avisei para tirar o Náutico e o Ceará. Amanhã a turma... Espero que não, espero que ele erre. Mas se acertar, a turma começa a dar o crédito. Eu tô com saudade do aviãozinho passando aí. O aviãozinho passando aí. É, nervoso. O aviãozinho é bom demais. Mas é isso, velho. A gente vai seguir acompanhando aí a Copinha, tá trazendo também nossos palpites. Lembrando, se você quiser colaborar com o nosso projeto, uma bela forma de fazer isso é criando sua conta aí no Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o nosso código podcast45. Dá essa moral aí pra turma.